Olá, gente! Vamos conversar então sobre esta prova de redação da segunda fase do vestibular para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O ITA manteve a sua fama de mal no que se refere à prova de redação, um tema bastante complicado. Eu acho que é legal a gente pegar um tema desse para tirar lições assim, né? Bom, a frase tema, que já antecede os textos motivadores, é: que liberdade nos resta no século XXI? Que liberdade nos resta no século XXI? Essa é a pergunta tema, né? Com base nos seus conhecimentos e em um ou mais itens da coletânea, disserte sobre a seguinte questão: que liberdade nos resta no século XXI? Então é importante também o comando com base em um ou mais textos da coletânea. Então, o que a gente tem que primeiro fazer? Humildemente procurar entender o tema. Uma pergunta dessa, que liberdade nos resta no século XXI, sugere que no percurso do nosso texto, a gente primeiro demonstre que já não nos restam algumas liberdades, né? Eu acho que a gente já não dispõe de algumas liberdades. Agora, para entender que liberdades seriam essas, é importante a gente fazer uma leitura dos 3 textos da coletânea. A gente pode pegar um deles apenas para percurso. Que liberdade a gente não tem? Que liberdade nos resta no século XXI? Ou no conjunto entre eles? Passando rapidamente pelos textos. O primeiro é um estudo científico, né? Um estudo científico publicado naquele site, naquela revista eletrônica Consciência, que é uma revista de divulgação científica, né, de jornalismo científico, e um estudo, né, que revela que muitas vezes nós não temos controle sobre as nossas emoções ou mesmo sobre o nosso pensamento, né? Muitas vezes, olha, situações de estresse ou de ansiedade podem gerar desconfortos abdominais. No entanto, então, era comum que muitas vezes problemas de natureza emocional ou mental podem interferir no corpo, né? A somatização. Então, problemas no estômago a partir de um estresse ou de algo de natureza emocional. Mas o que esse estudo sugere é o contrário, né? Micro-organismos no intestino podem afetar o nosso estado emocional, o nosso estado mental. Quer dizer, o que isso tem a ver com o tema? Quer dizer, a gente, de repente, a ciência está demonstrando que a gente não tem nem a liberdade de controlar nossas próprias emoções. As nossas próprias emoções, os sentimentos ou mesmo os transtornos psiquiátricos, eles podem estar sendo causados de forma que a gente não controla. A gente não controla o que pensa, a gente não controla o que sente, porque seres estranhos, bactérias estranhas ao nosso corpo interferem nessa liberdade. Então teria um primeiro caminho aí, liberdade biológica, que já não nos resta. O segundo texto, e eu me lembro de ter lido isso, né? É o caso de um robô, uma inteligência artificial que escreveu uma redação. Inteligências artificiais que escrevem uma redação. E era uma redação para demonstrar assim que os humanos não precisam temer as máquinas e tal. E a certa altura, o texto diz que robô em grego significa escravo. E que a palavra, literalmente, significa forçado a trabalhar. Quer dizer, o robô, ele é um escravo, é forçado a trabalhar. Ou seja, quem é forçado a trabalhar não é livre. Que questão filosófica que a gente pode pensar a partir desse texto? A gente pode refletir sobre assim, você é livre ou é escravo? O que nos escraviza? Se algo nos escraviza, se algo nos força, se a gente faz algo forçado, a gente não tem essa liberdade, né?
Então, essa discussão aqui em torno de o que nos escraviza. Nós não somos escravos, nós somos homens livres, mas será que somos livres ou somos escravizados? Então tem essa questão do texto 2. E o texto 3, eu confesso a vocês que acho que é o caminho que eu seguiria, é a bióloga, antropóloga e ativista pacifista a Jane Goodall, né? E ela diz que essa pandemia, então ela toca explicitamente na pandemia do coronavírus, ela diz que essa pandemia é nossa culpa porque é resultado do nosso completo desrespeito ao meio ambiente e aos animais. Ou seja, ela condiciona a nossa liberdade individual a liberdades coletivas. Então eu acho que eu iria por esse caminho. Que liberdade nos resta? É preciso então que a gente entenda que a liberdade, seja a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ações, ela possui condicionantes e limitantes. Entre esses limitantes estaria, por exemplo, o interesse coletivo. Então, a liberdade no século XXI, diante de várias consciências sociais, consciências ambientais, existem certos freios civilizatórios para a nossa liberdade. Então, que liberdade que nos resta? A liberdade de entender que essa liberdade individual não é total e sim condicionada, limitada pelo interesse coletivo. Então, são 3 caminhos possíveis e eu pessoalmente iria pelo terceiro caminho, né? Que neste século XXI, certas questões coletivas têm funcionado como um freio, como um limite civilizatório às liberdades individuais, tá? De qualquer maneira, importante também que o texto fosse recheado com exemplos concretos, para não ficar aquela coisa só no mundo abstrato das ideias, né? Com exemplos concretos que justificassem os pontos de vista. Prova difícil, como é difícil tradicionalmente o vestibular do ITA. Espero que você tenha se saído bem, espero que essa nossa conversa também tenha te dado mais segurança do que insegurança. E desejo a todos bom trabalho nos próximos, na temporada de vestibular que continua. Estamos aqui e até a próxima. Um abraço.